Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma alegria receber todos aqui na Casa Luz de Jesus. Que cada um de vocês se sinta acolhido, com carinho, nesse espaço de fé, reflexão e fraternidade. Que possamos todos, encarnados e desencarnados, vibrar em sintonia com os ensinamentos do Cristo, preparando os nossos corações para mais uma noite de reflexão e aprendizado. E antes de iniciarmos o nosso estudo da noite, eu gostaria de compartilhar uma informação. Todos os meses, no segundo sábado do mês, realizamos uma atividade de auxílio às famílias residentes aqui em Concórdia. Nesse último mês de junho, conseguimos atender 100 famílias. Foi distribuído 1 tonelada de alimentos, além de roupas, calçados, cobertores e outros donativos. Cada gesto, cada doação, foi um abraço silencioso que chegou a quem mais precisava. Essa corrente de amor só é possível graças ao coração generoso de cada um que colabora. Por isso, deixamos o convite que quem puder e sentir o coração, o desejo de ajudar, de colaborar, estamos recebendo doações de alimentos, roupas, calçados e cobertores. E também, quem quiser contribuir financeiramente, temos uma caixinha na entrada da porta. Toda doação é bem-vinda. Dando continuidade, eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Semeadura. Mas tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade das suas contribuições pessoais no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo da escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessar os dias, resgatando débitos escombrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto a nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Então, nesse momento, convido a todos que fechemos nossos olhos e elevemos o nosso pensamento ao mais alto.
Senhor da vida, amado Mestre Jesus, agradecemos pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez sob a luz do Evangelho. Que esta noite seja instrumento para nosso aprimoramento moral, espiritual e intelectual. Que as palavras aqui ditas toquem nossos corações e nos despertem para a vivência da caridade, da humildade e do amor incondicional. Abençoa, Senhor, o nosso palestrante da noite, que ele seja instrumento da tua luz e que tua fala inspire a todos nós no caminho do bem. Rogamos também a presença amiga dos espíritos benfeitores que velam por esta casa, que nos envolvam em vibrações de serenidade, de acolhimento e renovação. E assim, em teu nome, e em nome dos amigos espirituais que nos acompanham e, acima de tudo, em nome de Deus, damos inícios aos trabalhos desta noite. Que assim seja. Marcos, seja bem-vindo, nosso palestrante, com o tema Por que o perdão é necessário? Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o nosso amigo incondicional das nossas vidas. O tema perdão tem sido trabalhado muito seguidamente aqui na Casa Espírita. E em todas as palestras, praticamente, o perdão aparece. Justamente pela importância que ele tem em nossas vidas. O grande objetivo do Espiritismo é nos ensinar a semear melhor. Se a gente pudesse resumir numa frase simples, de fácil entendimento, é isso. O objetivo é nos ensinar a semear melhor. Porque o sofrimento que a gente tem hoje, as dificuldades que a gente presencia hoje, as doenças, a dificuldade nos relacionamentos, é uma colheita da nossa semeadura de outrora, desta vida e de outras vidas. Então a importância de aprendermos a semear melhor é para que nos próximos momentos a gente possa ter uma colheita melhor. Mas para isso, a doutrina dos Espíritos nos traz como talvez uma parte das mais importantes, a reforma íntima. E é a parte mais importante da reforma íntima é o perdão. E é também a parte mais difícil. A parte que nós mais temos que nos preparar para fazer. É necessário que a gente possa conversar bastante sobre o perdão, sobre a reforma íntima. O Dr. Rossando Klingen é um orador espírita e psicólogo, fez doutorado em psicologia nos Estados Unidos. Depois de 8 anos de namoro com a então noiva dele, ele resolveu pedi-la em casamento. E para surpresa dele, ela disse que não aceitava se casar com ele. E aí ele pensou, ele falou, externando, mas não é possível, a gente sonhou durante esses 8 anos que a nós íamos ter uma família. E como que agora você não quer casar comigo? E aí ela disse, eu quero um marido cujo pai dos meus filhos não tenha tido problema de falta de perdão com o pai dele. O que ela quis dizer? Que o Dr. Rossando Klingen não perdoou o pai dele. O pai dele já tinha desencarnado.
O pai e a mãe se separaram quando ele era pequeno, ele não conviveu praticamente com o pai e não quis saber onde ele estava, nem os novos irmãos da outra família que o pai constituiu. E a noiva dele disse que só casaria depois que ele fizesse o perdão com o pai dele. E aí, inclusive, ele disse: mas, meu amor, tu sabe, o meu pai morreu, né? Como é que eu vou fazer o perdão? E aí ela disse: tu é espírita, tu sabe que ele apenas trocou de plano, mas ele está vivo. Então, faça o perdão e depois a gente se casa. Então ele, para conhecer melhor o pai dele, ele foi em busca dos amigos, dos irmãos da nova família, e depois de um tempo, então, ele percebeu que o pai dele foi um pouco descuidado, né, naqueles momentos, mas por fim ele perdoou e na sequência eles se casaram. Meus irmãos, olha a importância do perdão. Olha a importância do perdão. Que às vezes a gente ouve e acaba adiando, sempre para um pouco mais na frente. Também falar que em todas as nossas existências, né, a gente já viveu, já teve 300, 400, 500 existências. Em todas essas vidas, a gente teve muitos amigos, a gente fez muitos amores, mas também muitos inimigos. A gente viveu em épocas tão recuadas que não existiam leis humanas e não se conhecia ainda as leis divinas, as leis de Deus ou leis natural, como nós queiramos falar. Então a gente fez muita coisa maravilhosa e muita coisa também não tão boa. Muitos desses que nós os prejudicamos, eles já nos perdoaram, outros não. Então, com esses outros é a nossa tarefa dessa vida, trabalhar o perdão. Também a ciência sabia que em todos nós, nos nossos corpos biológicos, existem as células do câncer. Eles só não entendiam ainda, os cientistas, porque é que em algumas pessoas essas células acordavam e em outras pessoas elas não acordavam. Elas ficavam adormecidas. E depois de muita pesquisa, a ciência chegou à conclusão que o fator que faz com que essas células acordassem era o nosso comportamento. E o nosso comportamento significa raiva, medo, rancor, ódio. É isso, quando a gente nutre isso, as possibilidades de acordar em nós, essas células são muito grandes. São muito grandes. Então, mas por que é que então, o que tem a ver isso com o perdão? Tudo. Porque enquanto a gente manter esses sentimentos em nós, a gente está sujeito a isso também. Também, meus irmãos, todos estamos percebendo que algo grande está acontecendo com a humanidade. Todos nós. A gente está sentindo que o mundo está virando do avesso. Será que nós já nos damos conta que as trombetas estão soando? Deus está anunciando ao mundo que um processo de mudança está em andamento. Deus está anunciando. Mas não é mais como outrora as trombetas exteriores. Agora são as trombetas dentro de nós, em forma de dor,
em forma de desconforto, de perturbação, de tristezas, de doenças. São essas trombetas que estão nos alertando para algo muito novo que virá em breve, para que nós possamos fazer as mudanças. É um chamado para nos modificarmos de acordo com os ensinos de Jesus. A espiritualidade está nos alertando que as transformações já começaram e que não existe volta. Não tem como. O nosso planeta alcançará um novo patamar de evolução. O planeta vai evoluir. Faz parte das leis que regem o universo. Basta sabermos se nós estaremos junto com essa evolução. Aqueles de nós que acompanharmos este movimento de evolução reencarnarão para ver e viver na nova terra, a terra regenerada. Muitos de nós não conseguirão, e então nós iremos para reencarnar em mundos inferiores. E qual será o nosso destino? Evoluiremos para viver novamente numa terra melhorada? Então, essa construção só depende de nós. Há uma saudação oriental que é Namastê, que quer dizer: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Nela encontra-se uma verdade universal. Todos os seres que foram criados por Deus são células de um mesmo corpo. São gotas de um mesmo oceano. E que só se dimensionam e se engrandecem quando em uno, quando unidos. Então, quantas vezes nos perguntamos: por que o homem crê há tanto tempo em Deus, mas continua cruel, belicoso, destrutivo? Por quê? Meus irmãos, se não levantarmos o próximo, jamais sairemos do chão. Se não iluminarmos os caminhos dos que nos cercam, jamais sairemos das trevas. Um ajudando o outro. Fomos criados por Deus pela mesma matéria-prima. Mas se existem entraves profundos nesses reencontros com os outros, ele é ocasionado pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio. E aí é que o perdão se coloca como fundamental. Meus irmãos, eu vos convido para uma viagem. A Associação Médica Espírita de Minas Gerais diz que saúde é um conceito bem mais amplo de bem-estar físico. Saúde é a real conexão com o Criador, com Deus. Então, saúde é a real conexão com Deus. E a doença, ao contrário, é a desconexão momentânea, nem que seja, com Deus. Essas pesquisas científicas estão sendo feitas, então, pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais. E por escolhas pessoais nossas, através de sentimentos que vamos desenvolvendo, como mágoa, rancor, raiva, ódio, eu posso desenvolver em mim a desconexão com esse Criador. Porque não existe conexão com Deus sabendo que temos esses sentimentos com nossos irmãos, com os outros filhos dele. Por mais que oramos, por mais que pedimos, por mais que viemos numa casa espírita, numa igreja, se temos esses sentimentos, a conexão com Deus é frágil.
E então entra em nós a dor, a doença, a depressão, o desentendimento, as dificuldades nos relacionamentos, as tristezas. Mas, então como esse afastamento momentâneo de Deus pode ser? A desconexão com o alto, meus irmãos, com Deus, se dá pela desconexão com o próximo. Nós temos problemas com outros irmãos, com outras pessoas, encarnados e desencarnados. Estamos então desconectados com Deus e adoecemos. Estamos começando a compreender a importância do perdão. Porque quando a gente está com raiva de alguém, com mágoa, a gente se afasta. E aí existe a desconexão com Deus. Então, a importância do perdão para nós nos reaproximarmos. O nosso perdão. E viver com pessoas que nos rodeiam, na família, no trabalho, na sociedade, no centro espírita, onde quer que seja, é um desafio. E então pensamos, mas por que somos doentes? Por que o meu amigo não tem as dores que eu tenho? Por que temos problemas no relacionamento? Por que eu tenho depressão inexplicável? Por que nada dá certo para mim? No financeiro, no familiar, no relacionamento. Então pensamos, é karma. Pronto, é karma. Eu devo ter sido muito ruim em uma outra existência. Eu acho que eu joguei pedra na cruz, ou eu fui nazista, talvez um mal da Idade Média, e assim por diante. Quando fizemos isso, então a gente acha melhor culpar nossas vidas passadas, que até pode ter, sem dúvida, mas não encarar os problemas dessa existência de frente. Mesmo se forem problemas de outra existência, ainda assim podemos começar a mudança agora. Mas a gente também pensa em outras hipóteses. É o destino. Está traçado e não tenho o que fazer. Eu tenho que sofrer. Novamente tiramos a nossa responsabilidade atual. Ou então é azar, mas eu sou muito azarado. E vamos todos os dias desfilando as desculpas. E continuamos a pensar, será que Deus não vê a minha dor? Será que as noites de angústia, clamando por Deus no meu quarto, não são escutadas? Será que Deus não tem mais misericórdia de mim? Será que Ele perdeu o meu endereço? Ora, se até o Google sabe onde a gente está, quanto mais o nosso Pai Celestial, né? Então imploramos, choramos, jejuamos, pedimos orações aos amigos, rezamos o terço, acendemos vela, fizemos campanha do quilo de alimento na casa espírita, tomamos passe, e muitas vezes não melhora. Queremos que algo externo a nós resolva. Mas, meus irmãos, para que possamos acessar Deus e a gente se melhorar e parar de sofrer, tem alguns pré-requisitos que nós podemos chamar de login e senha, falando neste tempo de tecnologia. Para mim acessar Deus, eu preciso de login e senha. O login eu já sei, é o meu nome. Todos nós sabemos. A senha, vamos seguindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, está escrito:
Se, portanto, quando fordes fazer vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa oferta junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão. Depois, então, voltai e oferecei a oferta. Naturalmente que Jesus não se referia a um altar físico e muito menos uma oferta física. É quando nós estamos orando, pedindo para Deus ajuda, o login está trancado. Porque ainda eu não sei a senha para acessar o Criador. Então, quando nós formos orar, pedir ajuda, se a gente lembrar que tem alguém que tem algo contra nós, ou que nós temos algo contra alguém, necessitamos trabalhar o perdão, para que possamos acessar, então, o nosso Criador. Para falar com Deus e expor para Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, através de uma oração. Se temos problemas com alguém, deixa ali, diante do altar, a oferta, o pedido. Se quisermos acessar aquilo que nos fará feliz, estar junto com Deus, termos saúde, se temos problemas com algum irmão, estamos impedidos de acessar. Não vamos conseguir acessar as soluções para os nossos problemas. Estamos falando de perdão. Nós não podemos pedir a Deus em oração. Todos nós aqui oramos, especialmente à noite, né? Imagina se a gente fizer uma oração parecida com essa. Pai de amor e bondade, hashtag você é demais, eu te amo, mas Pai, tem umas criaturinhas, filhos teus, meus irmãos, que eu não suporto, eu não tolero. Por favor, Pai, manda eles longe de mim. Como que eu vou pedir ajuda ao Pai se eu odeio os outros filhos dele, meus irmãos? Como pode isso? Então, vem o Espiritismo e diz para fazer a reforma íntima. E a obra mais complexa da reforma íntima, mas a mais libertadora, é o perdão. E então, voltando ao login, ele está bloqueado. Porque o login é o meu nome, é o nome de todos, mas a senha é o perdão. Então, se a gente não fizer o perdão, não começar um processo de perdão, a gente terá dificuldades de acessar a nossa herança divina, aquilo que nos tornará melhores. Se tivermos problemas com outro irmão, não chega ao coração de Deus um pedido de um ser magoado, ressentido. Não chega. Alguém fez algo para nós há 20 anos, 30 anos atrás, ou 10, ou 5, já é muito. Mas, infantilmente, nos lembramos e falamos isso todos os dias, ou quase todos os dias. Então, o rancor, a raiva e o ódio se fortalecem. E vêm as doenças. E o login está trancado. E não acessamos Deus. Meus irmãos, e queremos ter saúde. Não queremos ter gastrite, alergia, dores de cabeça, dores no corpo, depressão, infelicidades, outras doenças, todas as dificuldades psicológicas, emocionais. E queremos inclusive dormir bem, ser feliz. E queremos ter um bom trabalho também.
um bom trabalho e queremos ter paz. Como que podemos ter paz? Aquela paz verdadeira. Se quando vamos orar não acessamos Deus, porque temos problemas com outros irmãos nossos, também filhos de Deus. Olha a importância do perdão. Olha a importância do perdão. Deus nos olha e diz: meu filho, tenho tantas coisas boas para te dar. Eu quero te dar saúde, alegria, uma boa família, amor em abundância. Mas você me impede de te permitir receber. Você me impede. Nenhuma prece, nenhum louvor chega ao alto com um coração ressentido. Nenhum agradecimento chega ao alto com um coração ressentido. Nenhum pedido é atendido por Deus com um coração ressentido. Por isso Mateus escreve: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois apresenta a tua oferta no altar. Ou seja, e depois peça ajuda ao Criador. Jesus quis dizer, em outras palavras, primeiro se perdoe. Primeiro se perdoe. Porque a gente se maltrata muitas vezes. A gente não se compreende quase todos os dias. Então, primeiro é o perdão para a gente mesmo. E depois nós temos que perdoar. Porque Francisco de Assis nos ensinou: é perdoando que se é perdoado. Então, antes de pedir perdão, nós precisamos perdoar a todos. Aqueles que eventualmente nos fizeram mal, desde quando Deus nos criou. E depois, então, nós podemos pedir perdão pelos maus atos praticados contra outros irmãos. E depois podemos louvar, agradecer, que Deus atenderá. Deus é Pai, mas Ele espera de nós que nós possamos fazer o nosso movimento. Perdão é condição sem a qual nós não nos relacionamos com Deus. A relação fica superficial, porque eu estou impedido pela mágoa, pela raiva, pelo ódio, pelo rancor. Não perdoar de verdade é como se estivéssemos com uma brasa acesa em nossa mão, pensando que o outro está se queimando. Perdoar é permitir que possamos reconstruir nossos relacionamentos, curar nossas mazelas. Quando o outro olha para mim e não reflete em mim o ódio que eu já senti num outro momento, eu me liberto. Eu me liberto. Estudos científicos sobre trauma, vivências traumáticas e comportamento demonstram que o que afeta a nossa vida, meus irmãos, não é o que as pessoas fazem. Não é. É a reação que temos depois que elas fazem essas coisas, né? Não é o evento ou o problema, mas a reação que temos depois do evento. A gente poderia falar em duas palavras, talvez, é o orgulho e o egoísmo, né? Como que ele falou isso de mim? Como que ele fez aquilo para mim? Por que nós ficamos culpando o outro se o outro não é o problema? Por que nós ficamos culpando o outro se o outro não é o problema? O problema é a forma como nós sentimos, agimos com o que o outro fez, né? A ofensa, meus irmãos, depende do grau evolutivo, muitas vezes, tanto do ofendido quanto do ofensor. Considerar-se injuriado depende também do nosso estado emotivo,
da nossa situação financeira, da nossa sensibilidade. Uma pessoa desempregada, por exemplo, pode se sentir ofendida simplesmente porque a outra lhe manda trabalhar. Mas então, se alguém nos faz algum tipo de mal, se alguém nos ofende de alguma forma, o problema é dele. É esse alguém que entrou e feriu as leis que regem esse universo. Esse alguém é quem vai ter que, entre aspas, sentar na frente do Criador e se acertar com ele. Quem nos ofende é que tem um problema. Por que é que nós também ficamos ofendidos? Se o problema de quem infringiu a lei é o outro quando nos ofendeu, por que a gente vai infringir a lei também através da mágoa, do rancor, do ódio, da raiva e outras coisas mais? Qual o sentido, meus irmãos? Qual a graça nisso? Por que infantilmente ainda a gente faz isso? Temos que compreender o mecanismo. Quem infringiu a lei foi quem nos ofendeu. Por que é que nós vamos também infringir a lei através desses sentimentos? Não há lógica. Meus irmãos, vamos compreender o mecanismo da vida para a gente parar de sofrer. Novamente em duas palavras: orgulho e egoísmo, né? Se nós não entendermos isso, nós teremos muitas dificuldades, muitas. Mas, meus irmãos, perdão é esquecer? O Dr. Sandro diz: se estamos esquecendo, devemos procurar um geriatra. O pedido de esquecimento que está no Evangelho não é sobre o evento, mas sim sobre a nossa emoção que o evento provocou. Meus irmãos, nós mal e mal conseguimos nos modificar. De repente a gente quer modificar o outro e fazer ele entender que ele não pode me ofender. Esse trabalho para ele. Nós temos que trabalhar para nós, para nossa melhoria. Nós não vamos esquecer da pessoa que nos machucou, mas aquilo não vai pesar mais no nosso coração, porque nós vamos encarar com equilíbrio emocional. Mas também perdoar nem sempre é parar de sentir dor. Vamos lá, alguém nos atropela e ficamos numa cadeira de rodas. Depois percebemos que somos aleijados duplamente, física e emocionalmente, pelo ressentimento, pela raiva e até pelo ódio. Então fizemos o perdão. Voltamos a andar? Não voltamos a andar. Mas agora não sou mais aleijado moral e emocional, e nem espiritual. Somos apenas aleijados físicos, temporariamente. Logo vem a volta para o mundo espiritual, e mais tarde uma nova reencarnação, e tudo ficará bem. Temos que compreender que somos imortais e que tudo segue. Perdoar é poder olhar e tocar a ferida e ela não mais doer, porque nós cicatrizamos o machucado pelo nosso entendimento do mecanismo da vida. Perdoar também não é concordar com o que fizeram comigo. Perdoar é não devolver a ofensa. Perdoar é desejar que essa pessoa possa ir bem, que ela seja feliz. Quando eu perdoo, eu não estou eximindo-a do crime cometido ou do mal cometido.
eu estou me eximindo de um relacionamento que me adoece. Eu adquiro uma gastrite, uma úlcera por conta disso. Veja, meus irmãos, se isso tem sentido. O perdão não é uma vitória sobre o outro. Eu te perdoei. Não, não é uma vitória sobre o outro. É uma vitória sobre a gente mesmo. A gente só pode nos melhorar a nós mesmos, não o outro. O outro é papel dele. Busquemos compreender a atitude daquele que nos ofendeu. Buscamos compreender. Talvez tenha sido apenas um mau dia para ele. E aí pediram uma vez para o Divaldo Pereira Franco: e se o outro não perdoa? Se só a gente trabalha o perdão, e se o outro não trabalha? O Divaldo diz: o problema passa a ser dele. O Haroldo Dutra Dias, hoje talvez o maior nome do espiritismo brasileiro, ele fala que um casal que viveu na Terra, encarnado na matéria, tiveram problemas graves. Desencarnaram, foram para o mundo espiritual. Depois de um tempo, a mulher se aproximou de mentores e disse que gostaria de reencarnar, mas que queria também levar novamente o marido junto, porque ela percebeu o quanto ela errou e ela queria reparar o dano que ela causou. O Haroldo fala. Mas que os mentores então aprovaram a nova reencarnação dela, mas disseram: não será possível reencarnar com o seu marido da última vida. Mas por quê? Porque ele fez o perdão e ele fez o #fui. Mas ela disse: mas então como eu vou acertar? Eles disseram: nós providenciaremos um marido que está na mesma situação sua, que precisa também acertar. Vocês dois poderão reencarnar juntos e se melhorarem os dois através do perdão, Então nunca é sobre o outro, meus irmãos, é exclusivamente sobre nós. Que a gente possa fazer também o #fui, No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, esse é outro ponto importante. Está escrito: não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Aceitar as pessoas como elas são não nos obriga a conviver com ela nessa existência. Não é preciso tomar chimarrão todo final da tarde, Basta fazermos o perdão. Num outro momento, nós estaremos de mãos dadas, talvez reencarnando como irmãos, como pai e filho, mãe e filho, e assim por diante. Apenas aceitar isso e então parar de nos fazer doente. Meus irmãos, não é nada fácil trabalhar o perdão, mas precisamos começar. Se eu não posso mudar isso agora, mas agora eu posso fazer um começo, um processo para mudar isso. Eu posso começar agora. Eu decido. Eu posso tomar a decisão aqui neste momento. Talvez eu não consiga perdoar ainda. Está muito forte ainda. Mas eu posso tomar uma outra decisão, que é a de perdoar. Hoje eu decido que vou perdoar. Mas não aquele perdão assim,
eu perdoei, mas não quero te ver nunca mais. Né? Esse é um perdão meio da boca para fora, né? Mas eu já decidi, então, decido hoje que eu preciso perdoar. E vou começar agora. Me preparar para esse perdão. Porque, meus irmãos, o perdão tem muitas estações. Muitas estações. Vamos falar algumas que a gente pretende trazer num outro estudo oportunamente. Só essas estações do perdão. É perdoar sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos causa. Uma outra estação é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, se houver oportunidade. É não opor obstáculo. A outra estação é desejar-lhe o bem e não o mal. Para quem nos ofendeu, né? Desejar que ela vá bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, como o bem que lhes advenha. Quando essa pessoa que nos ofendeu conquista algo, está feliz, a gente sentir júbilo. E não dizer, mas não é possível, como é que ela está tão bem assim, olha o que ela me fez, né? Uma outra estação, socorrer em se apresentando ocasião. Então chega um momento, numa dessas estações, que a gente vai se conscientizar que se tivermos oportunidade, a gente deve socorrer. Numa outra estação, é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. Né? E finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhação. Sem a intenção. Porque isso é uma luta interna minha, para a construção da minha saúde, da minha felicidade, da minha evolução, para então estar no mundo regenerado. Porque, meus irmãos, somos nós, e somente nós, que determinamos psiquicamente em que posição nós queremos estar no mundo. Nós queremos estar na posição do perdão ou da mágoa e da doença. É a decisão nossa. Mas então, a partir desta perspectiva, nós podemos dar novo significado à oração que a gente faz todos os dias. E orar um pouco diferente. A gente pode fazer, por exemplo, desta forma: Senhor, que essa pessoa seja feliz, que o amor de Deus se abata sobre ela e sobre os filhos dela, que ela encontre a felicidade que ela procura e merece. E então a gente pede para Deus mudar a nossa mente e não a dela, dizendo: e que meu coração se contente com a felicidade dela, porque eu quero a minha vitória e a vitória dela, e não somente a minha. Então, com o perdão, meus irmãos, nós conseguimos acessar Deus, acessar a nossa herança divina, a nossa cura, a nossa felicidade e o nosso passaporte para o mundo regenerado que está vindo aí. E então, depois do perdão, Deus faz com que aquele que reencarnou doente volta como um ser espiritual sadio, pois fez o perdão. Aquele que reencarnou com ressentimentos volta no caminho do perdão. E aquele que reencarnou com ódio volta para o mundo espiritual nas asas do amor, porque então fez o perdão. Indo para o final, temos uma parábola que nos impactará, que é a parábola do servo mau. Jesus fala que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar a conta com um de seus servos.
Um desses servos lhe devia 10.000 talentos, um valor alto. Como o servo não tinha como pagar a conta, o rei mandou que ele, sua esposa e seus filhos fossem vendidos com tudo o que possuíam, para que a dívida fosse quitada. Então o servo prontamente se prostrou diante do rei e suplicou por misericórdia. Ele disse: tem paciência comigo, que eu lhe pagarei tudo. Está em Mateus 18:26. Diante desse pedido sincero desse servo, o rei teve compaixão. A compaixão que nós precisamos ter também. Cancelou a dívida e o deixou livre. Devemos cancelar a dívida também de quem nos ofendeu. Não há nada para ser quitado a não ser o perdão. Depois disso, então, o servo que teve sua dívida perdoada se encontrou com um de seus conservos, um outro, que lhe devia 100 talentos. Ele agarrou este homem e começou a sufocá-lo. Mais ou menos como a gente faz, né? Enquanto exigia o pagamento da dívida. Então o conservo se prostrou diante dele e implorou pelo perdão. Mas o homem que foi perdoado pelo rei não teve compaixão do devedor e mandou que o lançassem na prisão até que lhe pagasse a dívida. Quantas vezes que a gente se depara com situações, vamos para algo simples, corriqueiro do dia a dia. A gente, quando está estacionado, quer, no pico do trânsito de Concórdia, que alguém para a gente entrar na via. A gente diz: mas meu Deus, mas será que ninguém viu que estou aqui para entrar? Eu preciso entrar, será que ninguém ajuda? Mas quantas vezes a gente faz isso para o outro entrar? Às vezes a gente passa e faz de conta que não viu, né? Perdão, né? Quando os outros servos viram o que tinha acontecido, tão logo foram contar ao rei. Então o rei chamou o servo incompassivo e lhe disse que ele também deveria ter usado de misericórdia com seu conservo, da mesma forma com que ele recebeu o perdão antes. Indignado, o rei entregou aquele servo mau aos torturadores até que ele pagasse a sua dívida. E Jesus termina a parábola fazendo um importante alerta, e que depois Francisco de Assis explicou melhor. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Ação e reação. Ação e reação. Então, Sérgio Biasi Gregório é um espírita pesquisador há muito tempo, e ele escreveu: humilhemo-nos. Não é no sentido pejorativo, é no sentido de humildade, de não orgulho, de não egoísmo. Humilhemo-nos, renunciemos à nossa personalidade. Olha, nós temos uma personalidade danada às vezes, né? Quando nós estamos meio encrencados, sai da frente. Então esse sábio disse: humilhemo-nos, renunciemos à nossa personalidade, aquela belicosa, porque senão não tem perdão, não tem crescimento, não tem evolução. Suportemos as injúrias do destino. Se a gente está aqui, é porque a nossa semeadura no passado não foi boa. Sem reclamações,
pois estes são os verdadeiros exercícios do perdão incondicional, os que realmente fortalecem a nossa alma para a subida pedregosa nos horizontes da perfeição do ser, para sermos luz, meus irmãos, na luz dos sóis infinitos um dia. Muito obrigado pela atenção desse estudo. Muito obrigada, Marcos. Muitas coisas para decidir, né? Então agora a gente dá início à segunda parte do nosso estudo da noite. E vamos entrar no passo coletivo. E com isso a gente vai baixar um pouquinho a luz da nossa casa e vamos pedir para os trabalhadores que estão disponíveis para, junto com a espiritualidade, dar um passe coletivo de energia para ter um pouquinho a mais de equilíbrio no nosso ser. Senhor da vida, ao final dessa noite de luz, silenciamos por um instante o ruído do mundo para escutar a fala da nossa alma. E do fundo do coração, erguemos uma prece de gratidão e perdão. Gratidão por tudo que vivemos aqui. Que palavras que nos acolheram, pelos ensinamentos que nos iluminaram e pelos corações que se uniram em torno do bem. Obrigado pelas lições do dia a dia, pelas alegrias discretas e até pelas dificuldades que nos ajudam a crescer. Mas também te rogamos, Pai amado, que nos ajude a perdoar. Perdoar a quem nos feriu, ainda que a ferida esteja recente. Perdoar a nós mesmos pelos erros no passado que ainda pesam. Perdoar aos desertos da vida, aceitando que cada desafio traz a si uma oportunidade de aprendizado. Ajuda-nos a compreender que o perdão é o caminho para a cura verdadeira. Liberta-nos da mágoa, do orgulho e das culpas escondidas, para que possamos seguir mais leves e com o coração em paz. Ensina-nos, Senhor, a agradecer antes de pedir, a aceitar antes de julgar, a silenciar antes de agir. E que a gratidão seja, todos os dias, a nossa forma de orar. Que o perdão seja nossa ponte de reencontro e que o amor seja sempre o nosso guia. Assim, com fé, coragem e espírito renovado, encerramos esse encontro, certos de que nenhum passo foi em vão. Saímos daqui prontos para viver, seguir e recomeçar. Que assim seja. Obrigada a todos e aguardamos vocês na próxima quinta-feira.